Não, gente, corta. Tem como cortar isso aqui? Corta essa parte do vídeo. Meu Deus, não faz isso, Ana. Entramos! Entramos aqui. Gente, produção, obrigado Rede Globo de televisão por tudo aqui, essa estrutura imensa. Só para começar, gente, meu nome é Iago, sou Team Lead da ZUP, no projeto Design System, e aí a gente está aqui conversando com pessoas de mercado, de Design System, de referências, para trocar figurinha mesmo. Então, um tema super novo no mercado. Todo mundo tem falado muito sobre Design System, muita gente fazendo Design System por aí, gente muito bacana. E hoje eu tô aqui com a Ana Takashi, da Cowlink, certo? Isso, Cowlink. É o nome? Beleza. Ana, conta um pouquinho, você se apresenta, um pouco da sua carreira, assim, antes da gente começar. Quem é a Ana? Quem é essa menina? Quem é essa garota aí? Quem é... Tô brincando. O que come, o que bebe, onde vive. Primeiro, boa tarde, né, pessoal? Eu queria estar vendo todo mundo, eu gosto de ver carinhas, né? Mas tudo bem. Tá numa expectativa ali, com aquele timer nosso ali, que eu tava até dançando, assim, ó. A musiquinha de fundo. Nossa, muito bom. Parabéns, viu, gente? Ficou top esse negócio aqui. Bom, pessoal, meu nome é Ana Takahashi, eu sou Design Ops lá da Cowlink, né? A Cowlink, na verdade, acaba sendo um grupo. Eu participo de um projeto que chama Civortex, é um projeto da iLink, que é uma empresa com vínculo com a Cowlink, com o grupo da Arco, é um grupo gigantesco, né? Um grupo muito grande. E eu tenho esse desafio aí, já tem um tempo que eu tô trabalhando nesse desafio Design System, já troquei ideia com os meninos uma vez aí, a gente tem feito esse bate-papo aí para entender as dificuldades que a gente passa aí com Design System no dia a dia, porque o Design System é um grande aprendizado, né? Eu não comecei como designer na minha vida, eu sou formada em publicidade e marketing pela Exanc e sempre atuei em agências. Nossa, eu trabalhei em agência uns 10 anos da minha vida. E aí eu conheci o UX e apaixonei e falei, eu quero isso pra mim, né? Deixa eu largar a publicidade. Cansei desse negócio. E fui para a área de UX, amei, sou apaixonada em UX, junto com isso eu agreguei outros conhecimentos, então assim, programação a gente sempre dá um dedinho ali na programação, a gente entra na parte de estratégia, de negócio, eu entro em tudo, eu não sei vocês, mas eu sou super curiosa, tudo que eu quero aprender, assim, que tá nesse meio, eu tô aprendendo. Então, assim, eu sou extremamente curiosa. E aí veio essa oportunidade de atuar como DevOps, né? Que é realmente essa criação de processos, não só do Design System, mas de toda a área de design, né? Então, hoje, dentro do Civortex, a gente tem um time de DevOps, que é o time que está sendo desenvolvido. E aí eu tomei essa frente de criar processos, de alinhar processos, de criar as diretrizes. E tem um time de Design System que consiste exclusivamente os processos diretrizes e todo aquele pacotão que vem do Design System, né? Mas eu tenho aí minha carreira desde 2009, nossa senhora, vai ser velha. Caramba, é isso aí. Caminhada boa, a gente já revelou a idade. Já revelou a idade. Não, gente, corta. Tem como cortar isso aqui? Corta essa parte do vídeo. Meu Deus, não faz isso, Ana. Então, assim, eu venho agregando, assim, esse conhecimento. Eu achei que a parte de publicidade foi uma rota na minha vida que, querendo ou não, agregou muito. Eu era muito focada não só na direção de arte, mas também no marketing, né? Então, isso, quando a gente passa para a área de UX Design, entender marketing, entender estratégias, é importantíssimo. Então, essa cultura já veio sendo construída lá atrás, e aí, a hora que eu fiz a transição para UX, eu acabei agregando tudo isso, né? Então, realmente é um eterno aprendizado. Todo dia eu falo assim, nossa, eu tô aprendendo coisa nova. Nunca paro de aprender coisas novas, né? Assim, é um universo muito amplo, é um universo muito massa. E eu, particularmente, eu tenho uma paixãozinha no Design System, que é, assim, muito grande. Então, eu realmente, hoje, eu tenho toda o meu foco voltado para Design System, que é um dos produtos que eu mais curto trabalhar lá dentro do Civortex. Não, muito legal. Esse perfil que gosta, né, de
de explorar várias coisas, o Design System, ele dá essa oportunidade justamente porque ele não fica preso só no design, né? Então isso que é muito legal, porque acaba englobando muita coisa. E acho que até antes de começar o papo, todo mundo fala sobre Design System, todo mundo tem uma visão muito única sobre o que é Design System. É legal até, antes da gente começar esse papo, para você, que não tem uma resposta, né, 100% certa. A gente sabe que tem uma metodologia por trás, mas para você, o que é Design System? Olha, eu costumo falar muito dentro do Civortex que o Design System ele é mais como do que o que. Eu vou explicar isso. O Design System ele envolve diretrizes, envolve processos, ele envolve documentações, técnicas, comportamentais, e aquela parcelazinha ali são os componentes. Então, assim, se a gente não alinhar o como utilizar, como fazer, como criar as coisas, como deve ser feito, não adianta nada você ter uma livre de componentes ali, entendeu? Porque qual que é a questão do Design System? É gerar escalabilidade, consistência, né? E principalmente essa questão da experiência do usuário. Então, quando a gente fala de complicado, a gente está falando a palavra design, né? Porque design o povo entende como construção, desenho do lado das telas, e não é. Design é realmente proporcionar soluções, né? A gente não está falando de desenhar coisas, a gente está falando de solucionar problemas. Né? Então, quando a gente fala de um design system, a gente está falando de criação de um sistema para solucionar problemas. Então, quando eu não trabalho no design system, eu estou deixando de lado, às vezes, a consistência do meu produto. Estou deixando de lado um brand consistente. Eu estou, às vezes, demorando mais para desenvolver features do meu produto. Porque o Design System ele vai acabar dando essa vazão mais rápida e dando mais consistência. Claro que uma vez bem trabalhado. É por isso que o como no Design System ele é muito mais importante do que o que. Perfeito. E esse como que eu vejo, que acho que é um gap muito grande de mercado, que as pessoas falam muito da construção do Design System, de biblioteca de componente, beleza, é legal entender como monta, mas como opera, né? E por mais que cada empresa seja diferente, é legal ter conteúdo sobre, né? Até queria começar esse papo do Design System com o início, né? Porque o início, dependendo da empresa, sempre é muito moroso, né? Como começou o Design System aí na Cowlink, né? Como vocês venderam a ideia, as dificuldades, porque é o famoso quem vê close não vê corre, né? Como foi esse início de vender e começar a implementar dentro da Cowlink? A gente começou muito errado. A gente começamos errando muito. Eu vou explicar o porquê. Todo mundo já sabia da necessidade do Design System por conta da visão que a empresa tinha. Então, a gente tinha metas de empresa, onde a gente quer chegar, e a gente sabia que o Design System ia ser fundamental para a gente. Então, o que acontece? Existiu a necessidade. A hora de implementar o Design System foi errada, foi muito errada. Não se implementa, gente, aí fica a dica, não se implementa um Design System junto com o início do produto. Pelo amor de Deus, deixa passar pelo menos o MVP do produto para vocês começarem a implementar o Design System. Porque quando você já tem um produto maduro, você já aprendeu muito com aquele produto, o seu time já aprendeu muito com aquele produto, aí sim você vai conseguir desenvolver um Design System. Porque se você começa no início um Design System, ele vai ter tanta refatoração, tanta alteração quanto o produto. Porque você está aprendendo ao mesmo tempo ali. Você não chegou no nível de maturidade para entender aquele Design System, como ele deve ser construído. Então, assim, é complicado, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou construir um Design System, porque aí o pessoal já começa usando. Já vai todo mundo. Só que, gente, é muito débito que você deixa por conta disso. É muito, assim, despesa, é gasto mesmo, porque o Design System, querendo ou não, ele é caro. Então, você precisa ter a estratégia de implementação do Design System também. E é óbvio que ele traz aí benefícios gigantescos. Então, por exemplo, lá no Civortex, a gente tem a intenção de ter vários escritórios. Olha só. Então, como que eu vou manter a consistência? Como que eu vou manter o meu brand? Como que eu vou manter a experiência do usuário? Como que eu vou fazer que a minha equipe faça as entregas mais rápidas? É o Design System que vai conseguir fazer isso. Então, se eu tenho uma equipe aqui em Uberlândia, uma equipe lá em São Paulo, uma equipe lá na Índia, uma equipe lá no Japão, eles têm um guia de como as coisas acontecem, de como que deve ser a experiência do usuário, quais são os elementos que eles precisam utilizar. E aí o Design System não é sair criando componente que nem um louco, não. Muito pelo contrário. Olha só o que aconteceu lá no Civortex. A gente tinha uma penca de componentes que tudo que a gente fazia, vamos criar um componente, vamos criar um componente, vamos criar um componente. E aquele lib de componente gigantesca. Cara, a gente está passando por um processo de refatoramento tão doloroso, mas tão doloroso. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisa, primeiro, de componentes inteligentes.
E aí vem o como. Como utilizar os componentes de forma inteligente, como esses componentes devem ser utilizados, como as minhas telas, os meus fluxos devem ser construídos, quais são as diretrizes para isso, como é que o meu designer precisa pensar para criar isso, qual que deve ser o processo de criação. Aí o como, ele resolve tudo. Entendeu? Então, esse como ele tem que estar muito bem definido. O entendimento do design system é importante, cara, se você tem uma empresa que ela tem muitos produtos, que ela tem muitas vertentes, que ela está crescendo demais, que você precisa de mais vazão, investe no design system. Mas investa sabendo que é um gasto que você vai ter retorno não agora, é a longo prazo. Tá? Então, a gente não consegue fazer esse retorno agora, mas você vai medindo, você vai criando suas KPIs e vai chegando lá. Quando você tiver uma cobertura bacana do design system, você vai ver um ganho exponencial de vazão, você vai ver um ganho exponencial de consistência. Exatamente, entra muito no como, né? Quando você tem um processo muito bem desenhado, muito bem definido, você vai construindo ao longo do produto, não só com os componentes, mas ao longo do produto em si, né? Quando eu falo produto, é o design system, né? Você vai construindo um produto, porque se o design system é um produto, por que não ter o processo do produto, né? Quem vai utilizar, como vai utilizar, eu acho isso imprescindível, porque aí isso que eu vejo muito batendo na tecla. Como montar a biblioteca de componentes? Beleza, isso você pode montar do jeito que você quiser, da forma que você quiser, mas é ter que entender como a gente escala isso na empresa, como vai ser o processo, quem vai consumir, isso realmente é imprescindível. E aí, até pensando nisso, né, que se tiver essa dificuldade, se tiver alguma dificuldade em relação a vender isso para a empresa, ou eles já estavam comprados, e falaram assim, não, beleza, podem tocando. A gente teve a vantagem de ter um time muito maduro. Então, vender para a gente não foi um problema, que o time todo entendia que para escalar o produto não adianta, a gente vai ter um design system, tem que ter, não tem como. O nosso produto é muito complexo para deixar de lado o design system. Então, a gente teve muita facilidade do entendimento dos nossos heads, dos nossos stakeholders por conta disso. Eles entenderam que para o produto ter mais vazão, para ser mais escalável, a gente precisava daquela base. E a gente tinha a estrutura, né, do negócio muito bem construída. Então, a gente já sabia como que a gente caminharia em estratégias de negócio. E aí, casar isso com o design system era importante. Perfeito. E até sobre time em si, né? Como é o time de operação do design system? Vocês têm um time multidisciplinar ou é um time faseado? Como funciona essa estrutura para vocês dentro da Cowlink? Começou de forma federativa. O que é isso? Todas as squads, eles contribuíam para a construção do design system. Chegamos num momento que a gente viu o gap processual, que aí já criava um monte de coisa, ia colocando dentro do design system, virava aquela bagunça, tinha componente que nem era reutilizável, estava lá, problemas de entendimento de biblioteca, de processo, um componente duplicado, era coisa demais. E aí a gente ia perdendo o que é, na verdade, a ideia do design system, que é consistência, gerar mais escalabilidade. Então, o que a gente optou por fazer? Vamos continuar de forma federativa? Vamos. Mas a gente vai ter um time que é centralizado no design system. Então, esse time ele é responsável por gerenciar todo esse processo, por gerenciar as libs, para entender quais componentes vão entrar no design system, quais componentes não fazem parte do design system, o que vira componente, o que não vira componente, e para isso a gente teve que criar um processo para adequar todas as squads, toda a estrutura da empresa entendesse que existe esse processo de trabalho agora e que não se faz componentes e coloca lá na lib. Não, a gente precisa passar pelo processo. E aí, mais uma vez, o como tá aí, né? Mais uma vez, a gente falando de processo, de como a equipe de design deve trabalhar, porque eles, querendo ou não, são o upstream do negócio, eles são a ponta, então eles ficam em contato direto com o time de DevOps, contato direto com o time de Design System. Então é rito, reuniões semanais para falar o que está acontecendo. Eu tenho algumas automações que eu criei também. Eu preciso de um novo componente. Cara, esse componente já existe? Eu tenho um componente similar, eu posso incrementar essa feature no componente? Então tudo isso está dentro da questão de processos, né? Mas a gente tem um time híbrido hoje. Então hoje a gente trabalha com sistema federativo, mas um time centralizado que é responsável por gerenciar isso tudo. Perfeito. Até entrando um pouco nessa parte de processo, né? Como foi construir esse processo? Como é esse processo atual hoje e essa integração entre designers e desenvolvedores, né? Como vocês desenharam esse processo atual? Eu sou representante,
né, do time design. Então, assim, sou DevOps e eu tenho o DevOps também. Então, a gente está em constante ali contato, a gente conversa muito sobre as questões que estão acontecendo nos times, nos chapters principalmente, né? E a gente pontua isso tudo na mesa e consegue elaborar aí de forma mais homogênea os processos, tá? Mas é um aprendizado contínuo, não tem como, vocês vão rodar POCs, vão fazer provas de conceito o tempo todo, então não adianta achar que eu vou criar um processo aqui e ele vai funcionar lindo, perfeito, não, gente, vai ter gargalo no meio do caminho e vocês vão precisar ajustar, principalmente porque os produtos tendem a tomar direcionamentos diferentes e as estratégias da empresa, do negócio, elas influenciam no design system, então tem que se atentar a isso, então à medida que as estratégias vão sendo alteradas, vão mudando e tudo mais, a gente acaba tendo que fazer algumas adequações no processo também. Então, assim, foi um processo que foi construído, já tem 1 ano e meio que a gente está desenvolvendo esse processo. Hoje eu falo que já estamos num nível de maturidade legal, já temos um processo com menos gargalo, com menos problemas, mas ainda existem alguns pontos que a gente precisa melhorar. Tô vendo que o Vanoni aqui tá postando algumas perguntas aqui. Claro, sempre. Você não faz nada sem pensar em regras de negócio. Aí eu vou até amarrar essa pergunta, até atrelando com o processo hoje, né? Hoje tem um time responsável pela governança do Design System, enquanto as squads contribuem. Eu lembro que a gente conversou até sobre isso. Como funciona hoje, por exemplo, como é a autonomia das squads de criar componentes novos do Design System. Cada squad vai ter, né, os objetivos de negócio, como está atrelada essa criação ali, e como funciona a integração ou não, né, com o Design System Core. Como funciona esse fluxo? Beleza, a gente já tem um design system pronto, né, que já tem componentes básicos aí de utilização por todas as tribos. Então, eu vou traçar o cenário aqui. O designer vai lá e vai começar a criação de um fluxo. A primeira coisa que ele faz é consumir os componentes que estão nesse design system. Então, ele já vai começando a consumir aquilo ali. Poxa, eu tenho necessidade de um novo componente. Eu vou parar de construir isso aqui para solicitar isso? Não, eu vou continuar o meu fluxo. Eu estou dentro da minha squad, eu estou na minha lib local. Eu estou construindo de forma local isso aqui. Só que, em paralelo a isso, eu vou enviar uma mensagem para o time do DevOps e perguntar se existe algum componente que ou atende às minhas necessidades ou que eu possa incrementar essa necessidade, claro que sem afetar as funcionalidades, as outras funcionalidades daquele componente, ou se eu de fato preciso criar um novo componente. Cara, não existe componente que faça isso, você vai ter que criar, beleza. E aí o time de DevOps, ele vai listar que aquele componente está sendo criado ali naquela squad, se houver a necessidade do componente, porque ele pode ser um Snowflake também, que esse negócio aqui não vai reutilizar em nada. Ah, beleza, então é o Snowflake, eu não vou criar um componente se eu não vou utilizar. Certo? E vai ficar no local. E aí, de repente, o time do DevOps falou assim, esse componente aqui, ele pode ser utilizado pela tribo. Porque a gente tem um sistema estrutural, os Vortex, que são tribos, e dentro de cada tribo tem suas squads, né? Então, entende-se que existem similaridades funcionais que são de tribos e coisas que são específicas de squad. Então, aqueles componentes que são de tribo, eles ficam dentro da biblioteca de tribo. Então, todas as squads que pertencem àquela tribo, elas consomem aquele componente. Agora, se é só daquela squad, é só aquela squad que vai ter aquele componente na lib deles. Tá? Então, a gente tem níveis de bibliotecas, sendo o Houston consumido por todas elas, né? E aí, o DesignOps, ele vai verificar exatamente isso, em qual nível, né, de reutilização desse componente está, se ele é de uma biblioteca local, se ele é de uma biblioteca da tribo, ou se ele é do Houston. Então, pode ser que futuramente eu tenha necessidade de promover esse componente para o Houston. E aí, a gente pega esse componente, joga no Houston, faz o release dele, e aí todos os times vão ser avisados para que haja refatoração desse componente. Perfeito. Aí eu vou entrar numa dúvida um pouco mais técnica, porque eu acho que isso é uma dúvida do pessoal de desenvolvimento também. Eu vejo muito fácil essa integração, essa promoção, né, de um componente. Vamos supor que vocês utilizam um Figma, um Sketch, dependendo da ferramenta, vocês conseguem promover e colocar nessa lib, atualiza, e todos os designers conseguem consumir depois daquilo. Mas como funciona em desenvolvimento, né? Tem essa lib principal de componentes, e aí, uma dúvida muito honesta mesmo, às vezes tem um squad, que eles estão utilizando o desenvolvimento ali, eles estão seguindo da lib do Design System, a lib core, só que vai surgir um componente ali que acaba sendo um legado técnico deles aqui. Só que em um momento a gente entende que esse componente pode ser para o Design System. Como funciona essa migração do código da squad pro core do Design System? Sofre uma refatoração? Como funciona isso?
Cara, no C-Vortex é refatoração, porque vai ser refatorado, né? Não tem como, ele migrou de uma lib para outra. A gente não sabe o que aconteceu ali no meio caminho, se imputou novas features, novos comportamentos, a gente não sabe. Mas enfim, ele vai migrar, então ele precisa ser refatorado ali, porque ele precisa agora linkar com a lib do Houston. Então isso acontece de fato. Só que acontece também via processo. Então não é porque agora o Design System foi lançado que eu tenho que correr lá e ajustar meu componente. Não. A Squad vai determinar quando isso vai acontecer, qual que é o processo, qual que é o momento que essa melhoria vai acontecer. A ideia é, claro, que todas as squads têm as suas libs aí funcionando perfeitamente, mas vai ter momentos que, para não travar a squad, para não travar as entregas, que a gente precisa entender o que vai ficar ali, permanecer ali, e o que vai realmente poder ser refatorado ali de imediato, tá? Mas a gente tem processos aí bem bacanas de entendimento de quando que isso vai acontecer, de que forma que isso vai acontecer, o versionamento disso também é muito importante, de entender isso, né? Essa questão do versionamento é uma coisa que, por exemplo, a gente está discutindo muito agora, porque influencia em tudo, influencia nas releases, influencia no produto final que vai consumir aquele componente. O Design System vocês atendem mais de um tipo de linguagem? Hoje não. Hoje a gente trabalha com React, tá? Mas pode ser que futuramente a gente tenha essa necessidade aí. Não sei ainda, mas por enquanto não. A pergunta, né, desse processo, da promoção de componentes e tudo mais, a gente sabe que, e sendo bem honesto aqui, a gente sabe que designer e desenvolvedor também são raças super chatas, né? A gente sabe que é uma raça difícil de lidar. Isso falando como designer, eu tô colocando eu na roda também. São pessoas difíceis de lidar. Como funcionou a adoção dos designers, né, e dos desenvolvedores e essa cultura? Como vocês fomentaram essa cultura para que funcionasse dessa maneira orgânica, né? Cara, é uma coisa que foi construída assim, de forma muito, que nem você mesmo falou, de forma muito orgânica. Eu não tive atrito, hora nenhuma, com o desenvolvedor. E aí vem também da questão da maturidade do time, do entendimento do time, da necessidade daquilo, né? Então, assim, é uma coisa que eu sou muito grata lá dentro do C-Vortex, é porque os meus desenvolvedores, além de tudo, eles são muito atentos à construção dos componentes, estrutura mesmo, que eu falando, esse tem um token aqui que eu preciso usar esse token, eles usam esse token. Só que também existe uma coisa, os meus designers, eles são muito robustos em questão de programação. A gente não consegue trabalhar componentes lá dentro sem ter pelo menos um conhecimento básico para médio de programação, principalmente da linguagem do React, tá? Então, todo componente que a gente constrói, tem dia que a gente senta e fala assim, vamos ver como é que esse componente pode ser construído de uma forma mais inteligente. Se a gente usa o React, quais são as propriedades que aquele componente pode adotar? Então, a gente trabalha isso de uma forma muito clara. Então, a gente faz realmente o reflexo do que a gente faz na programação. Todo componente que a gente constrói no Figma é reflexo do que a gente tem na programação, entendeu? Perfeito. Então, a gente tenta realmente alinhar isso muito bem. Isso reduz ruídos, porque uma vez que você entende a programação, como é que é o código daquilo, você entende o que dá, o que não dá para fazer, como utilizar os meus tokens, como, por exemplo, esse componente aqui é bacana, mas ao invés de usar pages, eu vou usar o Flex Grid, entendeu? Então eu consigo ter essa noção de como eu vou construir esse componente e até documentar para que esses ruídos, para que esses gaps entre designers e desenvolvedores sejam menores. E eu acho que você acabou até respondendo uma dúvida minha já na hora, que é como funciona esse handoff de design para desenvolvimento, né? Então é muito isso, né? Vocês criam pensando como vocês já antecipam essa dor do desenvolvedor, né? Nem que seja um componente mínimo, um botão, já entender a arquitetura, como vai ser o espaçamento dele, como vocês vão trabalhar isso, font family, como vai ser o label, seria isso? Isso. A nossa documentação, nosso handoff, ele vem com a questão de especificação, e aí a nossa especificação não é só tamanhos, não envolve só sizes, envolve também, por exemplo, aqui você pode usar um align ou um justify content center, um align center, o que for, o flex grid. A gente já antecipa algumas metodologias que o programador pode tomar para a construção daquele componente.
Por quê? Aconteceu muito no início de, por exemplo, eu construo um card. Eles fizeram um card com um padding fixo. Então, eu não tenho a flexibilidade de usar aquele card lá em vários tamanhos. Então, vamos antecipar isso. Como que esse card seria interessante de ser construído? Hoje, o nosso handoff ele não é lean, tá? Não é um handoff assim, vamos fazer uma documentação. Não, ela é uma documentação um pouquinho mais robusta, mas que diminui os gaps aí com o nosso desenvolvedor. Perfeito. É legal a gente até entrar sobre documentação, porque é uma coisa que também acaba sendo esquecida no churrasco do Design System, né? O pessoal não comenta muito sobre documentação hoje, e para mim, a documentação é o coração do Design System, né? Que a fonte da verdade do Design System fica na documentação. E como foi estruturada a documentação de vocês? Eu lembro que você comentou bastante e toda essa parte do processo vocês colocaram na documentação, né? Aí a gente já responde essas perguntas técnicas depois, tá? Fazer um tópico só de desenvolvimento, beleza? Beleza. Documentação. Hoje a gente trabalha com Zero High, né, para fazer as documentações, e lá eu divido entre branding, então tem documentação da marca, de voz, tom, a design, que eu explico as diretrizes para você criar qualquer coisa lá, então princípios de design, as diretrizes, se eu tenho uma grid, se eu não tenho uma grid, quais são os meus design tokens, está tudo lá. Eu tenho as documentações de componente, né, que é a documentação técnica, a documentação comportamental, aí tem aquela fusão lá do design com o desenvolvedor, que o desenvolvedor vai desenvolver a parte da documentação técnica, que ele mostra as properties, como é que é o código, como o código deve ser utilizado, e o designer vai desenvolver a parte da documentação comportamental, né? Então, isso aí a gente tem lá também. Mas o foco hoje, meu foco, ele está muito mais nas diretrizes de design, né, de como fazer, como construir as telas, como que eu tenho que pensar para construir as telas, do que mesmo na documentação do componente, que é uma documentação já meio padrão, né? Então, todos os exercícios que você vê que tem aquele padrãozinho lá. Mas a documentação de diretriz é muito voltada também para as estratégias de negócio. Então, você não vai encontrar uma documentação padrão, se você olhar qualquer design system aí, você não vai encontrar. É muito seu, é muito particular, é muito do negócio. E hoje, quem cuida da documentação? São várias pessoas, por exemplo, todos os designers documentam, o desenvolvedor. Como funciona essa esteira de processo de até priorizar o que documentar primeiro, o que não documentar? Como funciona esse processo de documentação? As documentações são feitas pelos designers, né? A gente tem um Kanban só para isso, só para gerenciamento do design system. Então, esse Kanban serve só para gerenciar em qual etapa aquele componente está no design system. Prioridades. Depende muito da prioridade, em particular, do componente, tá? Então, assim, a gente vai ter uma release, sei lá quando. Então, a gente precisa ver quais são os componentes que vão entrar nisso, quais vão ser os componentes priorizados. Mas, na verdade, essa estratégia é uma coisa que eu acho que a gente vai até alterar, porque a gente vai fazer os releases, né, por pacote. A gente não vai lançar o release de um componente, a gente vai lançar um pacotinho, né, de release aí, um patch, aí depende muito do nível de alterações que a gente for fazer ali. Mas a gente vai fazer isso no pacotinho. Então, a gente tem uma coluna lá no nosso Kanban, que são os componentes que estão aguardando o release, né? A gente tem uma coluna no Kanban, que são os componentes que estão aguardando documentação. Quais são os componentes que são mais prioritários ali? Os componentes que são mais reutilizáveis, entendeu? Então, isso é prioridade. Agora, a parte de diretrizes, quem escreve sou eu, tá? Então, isso aí realmente um trabalho que eu peguei mesmo com o DevOps, de escrever todas as diretrizes, como o cara deve pensar, como ele deve fazer, como é que são as estruturas, o uso de grids, tudo isso é DevOps. Não, perfeito. Eu acho que isso é super importante mesmo, que é o tangibilizar o como, né, que você falou no começo. Aí até entendendo um pouco, entrando nessa parte de produto, né. Outra coisa que é muito esquecida no churrasco é a parte do produto em si, quando a gente entra em métrica, quando a gente entra em ROI,
as pessoas não comentam muito isso do Design System. E aí eu lembro que a gente teve um papo, né, nas outras semanas, e como vocês começaram a estruturar as métricas do Design System, né, tipo, começaram a medir esse sucesso. Ou até mesmo, por exemplo, essa parte de versionamento, essa parte de documentação, entrou nessa parte de métrica, como vocês estão fazendo essa estratégia hoje? A parte de versionamento é interessante, né, porque querendo ou não é um changelog. Então se a gente tem essa visão do changelog, do que está sendo alterado, a gente consegue metrificar a quantidade de alterações que está sendo feita. Outra métrica que a gente pode imputar aí também é na extensão do código. Então, por exemplo, se eu tenho muita alteração, e aí quem usa Git consegue fazer isso muito bem, que é puxar o Git log, para ver quantas alterações foram feitas, por exemplo, no meu CSS. Poxa, se eu estou tendo muita alteração de estilo, então peraí, o cara pegou um fluxo lá que ele precisa desenvolver. Desde o upstream até o downstream, qual que é o tempo? Qual que é o lead time que levou para efetuar essa entrega? Então isso também é uma métrica que o Design System aí colabora. Claro que a gente pode medir também tamanho do Design System, mas tamanho eu não gosto muito de medir, porque é o que eu falei no início. Você está criando componentes inteligentes. Tamanho não quer dizer nada. Você pode ter 1 zilhão de componentes ou você pode ter 10 componentes que atendem muito bem. Então, você vai medir a cobertura disso. Se esses componentes aqui, eles estão cobrindo a maior parte do meu desenvolvimento, show de bola. O Design System está sendo efetivo. Se eu estou conseguindo manter a consistência das minhas telas, do meu produto, show de bola, o Design System está sendo efetivo. E aí a estratégia de negócio, o que é interessante mostrar para o meu cliente final, para ele dar o buy-in nesse Design System. Lembrando que as coisas são aos passos, né? Você não vai conseguir entregar, por exemplo, uma cobertura de 100% no Design System em um mês. Não, vamos fazer as coisas assim de maneira... por etapas, né? Então a gente usa também a OKR para medir isso. Através da OKR a gente coloca onde a gente deseja, né, chegar, quais são as iniciativas que a gente vai tomar para isso. Então a gente trabalha por quadrantes. Primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, o que a gente vai construir? Quais são as iniciativas que a gente vai ter aí para conseguir dar mais vazão, para conseguir melhorar os processos, para ter um alinhamento melhor. Isso tudo é feito nas OKRs. Tá? Perfeito. Acho que entra até uma dúvida mesmo em relação a quais são as métricas que vocês acompanham no dia a dia versus as métricas de negócio e porque vocês fazem essa prestação de contas, né, para a gerência e como funciona isso. Eu tenho, de todas as métricas que vocês têm, como vocês separam isso? Tem essas métricas de produto aqui, essas métricas de negócio aqui, a gente separa por OKR os dois, como é essa gestão de métricas? Hoje a gente ainda está em fase de desenvolvimento da pontuação dessas métricas, mas uma métrica que a gente acompanha muito é a métrica do lead time. Então, o lead time de desenvolvimento mesmo é uma das grandes métricas que a gente tem aí. Por quê? Porque a gente consegue ver quanto o pessoal consegue dar mais vazão nos componentes com o Design System. Então, por exemplo, o cara vai fazer uma planning. Eu não sei se aí vocês usam, por exemplo, a estratégia de pontuar histórias com story points ou dar tamanho para as histórias. Hoje a gente já notou que histórias que aparentemente seriam muito complexas se não houvesse um Design System são reduzidas. Tem story points menores. Então, o nível de complexidade ele também é um tipo de métrica, tá? Eu, por exemplo, eu faço o cruzamento entre a complexidade da construção daquele componente, né? Então, ele teve um story points aí de 3, que são 3 dias para a construção dele. E o que isso impactou no desenvolvimento, a complexidade, o uso dele no desenvolvimento. O cara reduziu pra caramba o desenvolvimento, reduziu o meu lead time, reduziu a complexidade do desenvolvimento, porque aquele componente ali estava pronto. Então, assim, esse cruzamento dá para fazer também, tá? Claro que você precisa ter um controle, eu trabalho com planilha aqui, eu tenho tudo isso alinhado. É cansativo, é chato, eu ainda não consegui automatizar isso aqui, mas a gente tá caminhando. Meninas, super métricas, depois dá uma olhadinha lá, tem umas queries bacanas que dá pra automatizar. Depois a gente pode bater até um papo disso depois, que vale muito a pena. Massa, e aí aí acho que até essa dúvida que, beleza, vocês colhem, né, esses lead times das squads, certo? E, tipo, os PMs passam esses relatórios para vocês? Seria isso, Scrum Master? A gente tem reunião toda sexta-feira, tá?
Então a gente colhe esses resultados, toda sexta-feira eles mostram esse resultado de lead time pra gente, mostram os gargalos que teve. Então o nosso gira, ele é monitorado de cabo a rabo. Da mesma forma que o gira, que o Kanban do Design System deve ser monitorado. Aí entra aquilo que a gente falou no início, é tratar o Design System como produto. Então eu preciso também ter um acompanhamento do Design System, dos processos de criação do Design System. Da mesma forma que eu tenho um AM dentro de uma squad, eu preciso de um AM dentro do time do Design System, porque é ele que vai acompanhar essas métricas, ele que vai fazer o cruzamento disso, ele que vai entender onde que a gente precisa melhorar, onde que não está dando resultado. Isso aí que a gente consegue acompanhar, tá? Então esse time de Design System é importante por conta disso. Não é só, a gente não está falando só de design, a gente não está falando só de desenvolvedor. Não, perfeito. Você citou, né, reuniões tanto com PMs quanto com designers. Como são essas cerimônias tanto com designers, quanto desenvolvedores, quanto com PMs? Vocês têm uma agenda fixa? Essa organização entre vocês, entre squads mesmo, né? Perfeito. Dentro das squads, squad tem daily, todo santo dia, né? Eles têm toda sexta ou quinta-feira, depende do momento, depende do negócio. Eles têm reunião de OKR, que é alinhamento dos OKRs, aí que eles mostram todas essas métricas. Com o chapter de design, eu tenho reunião toda semana também, toda quarta-feira eu bato ponto com eles, né? Então, como o time é pequenininho, fácil de fazer. Futuramente, quando o time estiver grande, eu vou chamar só os líderes de cada squad, né? Mas, por enquanto, tá tranquilo. Fora isso, eu tenho algumas automaçõezinhas, que hoje a gente usa o Slack, né, como nosso principal canal de comunicação. Aí no Slack eu consigo criar alguns atalhos funcionais. Então, o cara quer agendar um design critique, o cara quer agendar quer solicitar a criação de um novo componente, quer alguma coisa do tipo. Ele pode fazer isso tudo lá pelos atalhos do Slack, né? Mas a gente tem os nossos ritos normais lá para controle e entendimento também do processo, né? Não, perfeito. Até entrando um pouco sobre produto, como hoje vocês medem, porque no final a empresa sempre tem aquele departamento ou a parte da gerência que quer ver aquilo em números, né? Em quanto você gastou, quanto você economizou, e a gente sabe que é uma dificuldade grande no Design System, porque no começo você mais gasta do que você retorna, né? E hoje, como vocês conseguem dar esse... Calma, a gente já está começando a faturar. Como vocês medem esse retorno de investimento? O grande problema é que a gente não está começando a faturar ainda. Que delícia! A gente está com esse pequeno problema. Mas assim, hoje, os gastos que a gente tem é principalmente infra, né? Infraestrutura é um gasto gigantesco para a gente. Por isso que o time híbrido, às vezes, ele é mais interessante, porque você não está criando um time ali para Design System, você está alocando recursos que já tem na empresa para construir aquilo. Claro que vai chegar um momento, e eu acredito que isso vai chegar mesmo, que eu vou ter que ter um time apartado para conseguir dar mais vazão até para as próprias squads, entendeu? Então eu acredito que isso vai chegar. Então hoje a gente está com esse probleminha, muitos gastos e ainda nenhum retorno, porque a gente ainda nem lançou o nosso MVP. E aí foi onde eu entrei. Gente, a gente construiu o nosso Design System uma hora muito errada. Realmente. Porque a gente só gerou gasto para a empresa até agora. E o Design System, do jeito que ele vem sendo alterado, é só problema. É só despesa. Mas acho que o legal disso eu acho que é uma luta de todo o time de Design System, independente da empresa, de levar esse retorno mesmo, né? Só que a gente entende, por exemplo, beleza, vocês passaram por bastante refatoração, só que lá na frente, o tempo de criação das coisas, por exemplo, se a gente leva 6 meses para criar um MVP, para começar a ter uma conversão daquele produto, vocês vão ter um tempo mais reduzido, uns 3, 4 meses. Então a conversão vem antes, então já são 2 meses a mais de receita. Então isso que é a parte legal do Design System, por mais que ainda é difícil levar isso para a gerência, que a gerência quer de milhões para ontem, né? Mas a gente, no dia a dia, a gente sabe, acho que é a maior dificuldade mesmo, né? Vocês estão tendo essa cobrança, dificuldade de levar isso para a gerência, ou eles estão, não, tá ok, tá? Não tá ok, lá não tá ok, mas eu entendo assim, que essa cobrança vai vir, tá? Ela vai chegar, e para o stakeholder é muito mais palpável quando você apresenta isso, por exemplo, como você citou, em tempo. Poxa, se eu tenho uma equipe que eu estou gastando X com essa infraestrutura, que eu estou gastando X com as ferramentas que eles usam, pagando o salário do funcionário, então eu vou calcular aquilo lá, eu vou botar tudo numa planilha.
Você considera não só o salário, mas também maquinário, ferramentas tudo. que vocês colocam Porque tudo isso? é tudo. Olha só, o design system, se ele for eficiente, eu consigo reduzir a minha equipe, porque eu vou ter mais vazão. Então, olha só, ao invés de ter uma equipe de 300 pessoas, eu vou ter uma equipe de 100 pessoas, porque o meu desenvolvedor, ele consegue dar mais vazão ali por conta do design system. O Até meu designer consegue né? dar... Então, assim... Eu não vou precisar de 3 front-ends, 2 designers. Um front-end e um designer já cuida tranquilamente. Exatamente. Então, uma das propostas do Design System é essa, redução de custos. Claro que isso acontece a longo prazo. Então, assim, é métrica. É colocar nas OKRs quando que isso vai acontecer. E o stakeholder vai querer ver isso. O stakeholder vai querer ter essa visão de que, e eu acho que é o que mais vende, na verdade, que o que vai vender o Design System é realmente esse retorno financeiro. Que ele não é palpável, porque você não está vendendo Design System, você está propondo uma redução de gastos com o Design System, seja em tempo de entrega, seja em infraestrutura, então tá tudo isso ali. Mas o entendimento disso para o stakeholder, às vezes, é um pouquinho complicado. Então é isso que precisa ser trabalhado. E quando você coloca isso no papel e deixa claro de como isso vai acontecer, como isso vai ser escalado, é muito mais simples. Então é entendimento que é a longo prazo, claro, tudo design system é a longo prazo, mas vai acontecer. Isso é super importante mesmo, a gente realmente levar em consideração, porque acaba sendo uma dificuldade e o pessoal que, às vezes, quando o pessoal propõe para um design system na empresa, esquece desse pequeno detalhe, né? Às vezes, será que realmente é necessário por conta de todo esse gasto, né? E, às vezes, do jeito que funciona hoje, pode ter um retorno muito maior do que com o design system, mas aí, quando a gente entende mais a fundo, né, acaba fazendo todo sentido. Até em relação à dificuldade, né, hoje, o que você considera de dificuldades do dia a dia do design system e os principais desafios que vocês têm hoje dentro da Callink? É o alinhamento, né, do entendimento do que é componente, o que não é componente, que biblioteca vai, isso tudo assim é um problemão lá dentro. É por isso que a gente optou por criar a equipe centralizada, né, do DevOps para fazer esse controle. Então é um problema que a gente tinha, que a gente está buscando resolver agora. Um outro problema que a gente tem, e aí vai muito também da estratégia de negócio, é a questão do versionamento. Como que isso acontece? Tanto na parte de design, quanto na parte de front, né? Porque eu vou ter o produto, os meus produtos vão ser versionados, como é que vai ser? Ele vai ser evergreen, então toda atualização que eu fizer o produto vai atualizar também. Por exemplo, lá no Cibortex, o nosso produto é comprado por versão. Então, eu tenho uma versão daquele produto, o meu cliente vai lá e compra aquela versão. Aquela versão vem com versões do componente de uma versão do meu design system. Então, olha só que loucura. O meu design system, aquele produto, ele pode ter mais de uma versão do meu design system, mais de uma versão de componentes. E aí existe um probleminha que é o seguinte: se eu tiver uma distância muito grande de versionamentos, eu posso ter muito problema dentro dos meus produtos. Primeiro, em questão de performance. Então, imagina que eu estou no meu Design System 10.0. E aí, eu estou usando uma versão, o cliente está usando uma versão que é 1.0. Ele está puxando componente de tudo quanto é versão daquele Design System. Olha a performance desse negócio aí. Eu estou chamando um monte de biblioteca ali, ó. Uhum. Isso é complicadíssimo. E aí que esse entendimento processual, essa conversa, esse alinhamento de designers e desenvolvedores é importante, porque o designer precisa entender também até que ponto que ele pode ir. Tá? O designer precisa criar componentes que sejam inteligentes para ele não ter que ficar fazendo muita alteração, muita adequação, porque uma hora a conta vem. E aí, a gente fala muito isso interno mesmo, de antecipar problemas, né? Exatamente. Vamos criar o componente, de vez olhar para aquele fluxo específico, vamos entender o todo, para já conseguir criar componentes inteligentes, né? E não snowflakes, que é uma nomenclatura que vocês utilizam, criar mais componentes e menos snowflakes, né? Nesse caso. Assim, depende muito, depende. Se o snowflake é um componente não utilizado, para que eu vou criar um componente? Justamente. Certo? Então, assim, não tem a necessidade do componente em Snowflake. Agora, um componente para ele fazer parte do Houston, ele tem que ser um pouquinho mais robusto, ele tem que atender as necessidades assim mais específicas. Então, esse entendimento, esse olhar, ter a visão do todo é importante.
não quer dizer que eu construo e vou imputando feature, comportamento naquele componente. Não, eu coloco os comportamentos que são necessidades do produto, tá? Eu não vou criar comportamento que não vai ter nada a ver, que eu vou dar trabalho para o meu desenvolvedor só. E aí depois, se houver um bug, houver alguma coisa para ele tratar, isso é muito mais difícil. A gente vai escalando. Mas a ideia é realmente entender o que eu posso deixar mais dinâmico naquele componente para que ele suporte mais features, mais comportamentos. Então, isso a gente tem sempre um alinhamento para a construção de componentes. E aí ele é mais um esqueleto do que ele acaba sendo mais uma coisa fluida, né? É flexível, justamente. Ele é dinâmico. Por exemplo, eu vou criar uma tabela, beleza, será que eu crio uma tabela ou eu crio uma célula de uma tabela que tem uma children? Nessa children eu renderizo qualquer coisa. Olha só, eu deixei meu componente mais dinâmico, que ao invés de ter uma tabela com uma célula de texto, uma célula de tipo, uma célula de não sei o que, não. Eu vou criar um componente que tem uma children lá dentro. Nessa children eu faço qualquer coisa. Se eu quiser renderizar outra tabela dentro dessa tabela, eu renderizo. Perfeito. Entendeu? Aí eu vou entrar até na parte de desenvolvimento mesmo, já respondendo a pergunta do Iago aqui, né? No caso do React, a forma de instalação é feita via NPM ou outro gerenciador de pacote. Tiver algum problema com isso? Brigadinho, parei. Não precisa parar, agora pode perguntar bastante. Agora é a hora. É feita via NPM. Não tivemos nenhum problema ainda, mas se você teve, você me conta, porque eu antecipo aqui. Então, assim, por enquanto, nenhum problema. Inclusive, a gente está revendo, porque aqui a gente usa monorepo, né? E a gente está revendo essa questão de usar o repositório único para as coisas, ou separar um pouquinho as coisas e utilizar mais o NPM para isso. A gente ainda não chegou a uma conclusão ainda não. Não, perfeito. E essa questão até de separar, né, os repositórios, corre o risco da governança também, né? De sempre ter que olhar um, ter que olhar outro, né? Exatamente. E aí que eu entro naquela questão que eu te falei. Se a gente tomar a decisão de separar os repositórios, cara, eu vou ter que ter um time muito focado. Vou ter que ter um time muito antenado aí. Eu até separei umas perguntas aqui de automação, né? O que vocês estão usando para automação, se vocês estão usando hoje, como funciona isso? Assim, primeira automação que a gente tem, que eu acho que é a mais legal de todas, que é usar o Figmagic lá no Figma, né? Para realmente puxar os tokens que a gente tem. Então, ele puxa os tokens do Figma. Qualquer alteração que a gente faz de token no Figma, a gente consegue chamar, porque ele é um NPM, ele é um pacote, né? Então, os meninos vão lá, dão um update nele, ele atualiza todos os nossos tokens lá, e aí converte se você quer Android, se você quer iOS, se você quer web, ele faz isso. Ele é um pacotinho NPM muito massa de trabalhar, tá? E ajuda pra caramba mesmo. Então, a gente não precisa ficar lá criando código toda vez que a gente faz alteração de token. Não, o Figmagic vai lá, puxa e faz isso aí pra gente. É um plugin isso, ele já puxa bonitinho, já... Um pacotinho Node. E aí você faz isso e você estrutura lá, você pega a API do Figma, né? Já vincula a esse pacotinho, configura ele lá no package, e aí ele vai puxando dos frames. É muito interessante, gente, é muito legal. Nossa, incrível. Eu amo essa ferramenta, gente. Quando eu olho o Sketch hoje, pra mim virou um CorelDRAW, assim, de ferramenta de design, sabe? Ficou nesse nível, que o Figma, ele virou... Cara, o Figma tá batendo em todo mundo, não tem como. Ele tá adaptando, é incrível isso. Aí tem algumas perguntas aqui, né? Vocês utilizam hoje Storybook para documentar? Sim. E como funciona essa gestão do Storybook? Hoje, acredito que vocês fazem essa integração com o Zero Height. Como é essa gestão do Storybook? Isso, hoje o Storybook tá super mega bagunçado, gente. Dá uma bagunça e ele vai ser revisto, né? Porque, assim, é a questão que eu falei. A gente teve os gaps lá de entrar componente, nada a ver. Tá tudo lá no Storybook. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou passar um pente fino nele. Então, agora que eu tô com um desenvolvedor aí aliado, que ele vai fazer esse pente fino, ele vai ajustar as coisas, e a gente tá ajustando os processos, porque lá no Storybook, eles categorizam pelas atomicidades das coisas, né? Então, assim, eu tenho categoria átomo, tenho a categoria molécula, tenho a categoria não sei o quê. Tá tudo lá, agrupadinho. Lá no Zero High já é diferente. Eu tenho a categoria Form, eu tenho a categoria Surface, eu tenho a categoria... São categorias mais familiares.
Só que lá dentro do Zero High a gente chama Storybook, né? Então a gente tem toda a documentação técnica, comportamental, e a gente também incorpora o Storybook lá. Mas, claro, é muito difícil, gente, porque como a gestão estava sendo feita apartada, então os desenvolvedores, eles tinham total flexibilidade para jogar as coisas lá no Storybook sem um processo muito claro, sem um processo muito definido, a gente está tendo algumas divergências, né, em questão de componentes mesmo que estão entrando. Então, a gente precisa centralizar primeiro essa gestão, entender direitinho quem que vai monitorar isso, como que vai ser construído, categorizado, até questão de convenção de nomes. Tem muitos nomes que estão divergindo e a gente criou uma convenção de nomenclatura. Né? Hoje, o nosso desafio agora é realmente espelhar completamente as coisas. Então, se está no Storybook, está igual... Claro que não vai estar 100%, mas está no Storybook, está igual ao Zero, e está igual no Figma, então está tudo assim muito bem espelhadinho. Óbvio, não dá para espelhar 100%, porque às vezes no Figma eu criei um componente que é componente auxiliar pro designer. Sim. Isso acontece, né? E aí é óbvio que isso não vai entrar no Zero High. O Zero High realmente é minha fonte da verdade. Então a gente nomeou o Zero High como fonte da verdade. Tudo que é comum às tribos, às squads, ao produto, tá lá. Não, perfeito. Fora isso, é coisa individual, particular de cada squad. Isso sempre acontece. O designer faz um componente muito redondo, passa, né, pelo crivo de desenvolvimento, só que aí chega a parte de desenvolvimento na hora, dá alguma bucha. Quais são os componentes hoje que deram mais trabalho para vocês em desenvolvimento? Acredito que tabela é um deles. Não, eu vou te jogar um componente muito simples, você vai falar assim, como? Um botão. Botão, cara. Eu vou te falar o porquê, porque a gente construiu os botões todos apartados. Então, icon button era um botão, se ele tinha, sei lá, se era um botão square, ele era outro botão. E aí, depois que a gente teve o entendimento, e olha só, a gente fez isso no Figma, os desenvolvedores foram lá e fizeram da mesma forma no código. Então, a gente tinha 1 milhão de botões de tudo quanto é jeito. Gente, a gente trabalha com React, era só ter property lá, vamos fazer isso. E aí a gente tem que fazer todo o processo de refatoração para fazer isso. Outro componente, autocomplete. Autocomplete nosso também, assim, é uma dorzinha muito grande. O componente de tabela, por incrível que pareça, é o que menos deu trabalho. É que teve todo esse rolê antes, né? Quando chega na tabela, bom, beleza, já estamos calejados, né? O Figma, ele acabou resolvendo esse problema, né, também, que essas variantes lembram muito as próprias do React e as variantes do próprio Angular também. E isso já ajuda bastante para o designer também, né, ficar com uma linguagem próxima do desenvolvedor, né. Cara, o Figma está cada vez mais próximo do desenvolvedor. Por exemplo, eu não sei se vocês viram que eles vão implementar aquela feature agora de branches e merge. Isso vai facilitar pra caramba o processo. Eu posso... preciso fazer uma alteração aqui no Figma, sei lá, ao invés de eu fazer a alteração no próprio documento lá, eu crio uma branch daquilo e na hora que tiver ok, eu faço um merge dela. Lindo, perfeito aquilo, maravilhoso, resolve 1 milhão de problemas. Aqui não sei como é que é para vocês, mas no Vortex a gente tem a documentação do Design System, né, de componentes que aí é tudo no Zero High, mas quando é documentação de fluxo, essas coisas, fica tudo no Figma. A gente não sobe para Zero High, tá? Não, perfeito. Vamos então abrir para a pergunta mesmo, até para não estender muito. Ana, nessa parte da documentação de diretrizes, você pensa no que na hora de escrever? O que você pensa no que na hora de escrever? Você tem algum esqueleto, alguma premissa, todas as diretrizes devem seguir? Então, acho que como se fosse um template, né, um pré-modelo. É complicado responder isso, porque cada caso é um caso. Por exemplo, aqui a gente tem templates, a gente trabalha com um sistema de templates. Então, se eu tenho um template, por exemplo, de um CRUD, eu preciso escrever qual que é o comportamento desse template. Então, primeiro eu falo da estrutura dele, ele é formado por quê, né? Quais são os comportamentos base desse template? Enfim, o que ele pode renderizar ali, o que eu posso contextualizar ali, são as regras e diretrizes daquele template. Claro, se eu for escrever sobre voz e tom, mas já é outra coisa, completamente diferente, que são as diretrizes de como eu vou utilizar o tom de voz, né, nas minhas labels, nas minhas comunicações. Então, cada caso é um caso, é ver exatamente o que você vai documentar, o que é interessante para o seu negócio de documentar. Como a gente trabalha muito com templates aqui, porque muito template é reutilizável por todas as tribos, todas as squads,
a gente tem que ter uma documentação mais detalhada, mais assertiva de template. Da mesma forma que a gente tem documentações detalhadas sobre a diretriz, por exemplo, a construção de um drawer. Que tipo de drawer? Aí depende. É um drawer de CRUD, é um drawer de informação, é um drawer, sei lá, o que for. Modais também. E nisso você coloca os tokens que deve ser utilizado. Basicamente, as minhas documentações são comportamentos, especificações e estrutura, né? Que aí eu vou colocar como que deve ser utilizado, se eu estou usando componente tipográfico, quais são os tokens envolvidos naquilo, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso aí geralmente está lá, tá? Perfeito. Como você garante que o Design System está agradável de utilizar pelos designers/devs? Feedback loop o tempo todo. Então a gente tem a rodada de feedback para entender, tá, se a forma que está sendo construída o design system está fluindo ou se está tendo gargalo, se eles estão tendo facilidade para utilizar as plataformas que foram oferecidas aí, se não. Então tudo isso é feedback loop também, tá? A gente Vocês faz isso todo mês. NPS? NPS? Isso. Não. E aí uma dúvida que eu tenho, por exemplo, em desenvolvimento, né? Vamos supor, tem componentes hoje do Design System, eu vou pegar um componente de input, né? E aí tem 5 squads diferentes, e cada squad consome de um serviço diferente para colocar nesse input. Como está sendo esse desafio dos desenvolvedores ter componentes dos componentes core do Design System que podem receber vários tipos de serviço? Como é estruturado isso? Cara, a gente trabalha muito com BFF aqui, tá? Essa parte aí eu vou ser muito sincera que não entendo muito, já entra muito em desenvolvimento, mas a gente tem as construções dos módulos de BFF, que é o Back for Front, né? Que aí é onde realmente eles agrupam esse microserviço. Então, o componente, na verdade, ele não é atrelado a um serviço, ele é um componente cru, e aí eu chamo o serviço quando eu for contextualizar a tela. Então, toda a construção da tela é aí que eu vou criar contexto, que eu vou chamar uma entidade, eu vou chamar um serviço, a partir daí, tá? Mas o componente mesmo, ele vem com comportamentos básicos, ele não é atrelado a nada, entendeu? Perfeito. Como vocês definem que um componente de algum designer criou vai para a libmaster, né? Então, como vocês fazem essa definição? Isso vai ser um componente para o design system, isso vai ser um snowflake? Como funciona essa peneira, né? Todo componente é construído localmente primeiro, tá? Então, assim, a gente não cria um componente sem saber, se não joga lá no Houston sem saber se ele é reutilizável ou não. Então, eu tenho a biblioteca local da Squad, a Squad começou a construir aquele componente lá. Cara, esse componente aqui, aí o designer tem que ter o time. O designer precisa entender. Ele tá por dentro daquilo lá, ele, PM, eles vão trocar essa ideia e vão entender como é que vai ser a utilização daquilo lá. Se ele não é reutilizável, o designer já entende que ele é um snowflake. De repente, surgiu a necessidade de reutilizar ele futuramente, aí ele vira um componente. Mas a gente parte da premissa de sempre trabalhar o básico. Então, se eu não tenho necessidade agora da reutilização, ele é um snowflake. Agora, a partir do momento que eu tenho a necessidade da reutilização, aí ele vira um componente. Seja de nível de squad, seja de nível de tribo, seja de nível do Houston, tá? Então, isso aí realmente acontece. E o designer, ele sempre tem um alinhamento com o Design Ops para falar o que ele está construindo. Porque o Design Ops, ele precisa ter a visão do todo, ele precisa ter essa visão do que está acontecendo. É isso que eu entro de novo. Enquanto o produto é pequeno, show de bola, o Design Ops dá conta. Agora, quando o produto for um produto grande, provavelmente vocês vão ter vários tipos de times de Design System com reunião entre Design Leads, tá? Design Ops Leads. Então, isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer se o produto for muito grande. E aí, o Design System deve ser alguma coisa muito robusta também. Quais foram os principais problemas que você teve com o Storybook? Teria alguma dica? Cara, o lance, assim, eu sou designer, então vou falar por mim. No início, quando a gente implementou o Storybook, e hoje ainda é uma dorzinha que Storybook é tudo no código, né? Então, assim, só o desenvolvedor consegue mexer naquele negócio. E como são vários desenvolvedores mexendo no Storybook, é muito difícil você ficar fazendo alterações nele depois, né? Então, por exemplo, lá no C-Vortex, a gente tem a nossa listagem de componentes lá no Storybook, que foi feita de uma forma, então toda a nomenclatura do componente foi feita de uma forma. Para eu mexer nisso depois é um parto, porque eu vou impactar tanta gente que eu falo assim, nossa, será que vale a pena refatorar? Será que não vale a pena refatorar? E aí o Storybook também,
se eu não me engano, não sei te dizer muito bem, é o Matheus, né, que perguntou, que ele tem um processo de construção de componentes que ele ainda faz validações dentro deles, né? Então, assim, você só coloca um componente lá se tiver tudo certinho, tudo validado, e aí é um pouquinho chato de incorporar um componente dentro do Storybook. Pelo menos foi um retorno que eu tive aí dos meninos de desenvolvimento, mas eles gostam, tá? Utilizam o Storybook, hoje a fonte deles de biblioteca é tudo Storybook, e até então tá atendendo. Se futuramente a gente tiver necessidade de alterar para qualquer outra coisa que eu não conheço, até então eu só conheço o Storybook que faz essa listagem aí, mas se tiver a gente vai adequando. Mas assim, faz a POC, testa, vê, roda o Storybook, vê se faz sentido dentro da sua equipe, se não faz. É sempre testar, né, gente? Não tem como. Tem o teste, né? Ana, primeiro de tudo, obrigado. Desde o papo anterior que a gente teve, foi o papo mais completo de Design System, assim, de conversar, né? A gente nem falou de componente em si, né? A gente falou mais de processo, isso. Então acho que só disso ficou muito rico o papo. E eu queria agradecer pela disponibilidade, se quiser também falar alguma coisa. Cara, eu queria agradecer, né, também por essa troca. Eu acho muito massa isso. Eu gosto muito de ver a galera engajando Design System. Eu adoro, sou apaixonada por Design System. Então, quando eu vejo o pessoal começando a mexer com isso, eu falo, ó, que massa. Porque até então, o contato, que nem você falou, o contato que eu tive até hoje é muito raso, com pessoas que trabalham no Design System. Existem muitas, assim, confusões do que é um Design System, do que é um Style Guide. Então, assim, o pessoal ainda está aprendendo o que é, né? E eu acho massa quando tem equipes, assim, que estão realmente se aprofundando e tentando aí criar o melhor processo possível, o melhor sistema possível, que vai agregar com certeza no desenvolvimento de qualquer produto, né? Então eu queria agradecer esse momento aqui, é sempre ótimo, e me disponibilizo aí para a gente bater papo sempre que vocês quiserem. Se quiser me chamar no LinkedIn, chama. Eu adoro falar sobre isso, tirar dúvida. Tem muita coisa que eu tô aprendendo, então eu falei para vocês, da última vez que a gente conversou, eu falei assim, ó, pode ser que na próxima vez que a gente fale, eu tenha mudado algumas coisas. E realmente, eu mudei algumas coisas. Então pode ser que na próxima eu ainda tenha arrumado outras coisas, porque é um eterno aprendizado, né? Então a gente vai sempre melhorando algumas questões aí. Eu acho que essa troca é sempre válida, é sempre bacana, porque tem sempre coisas para acrescentar, né? Gente, é isso. A gente fica para a próxima, a gente vai conversar com mais pessoas e trazer mais figurinhas sobre Design System. E mais uma vez, brigadão, Ana, e uma boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde, galera. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.